Olá pessoal, bem-vindos uma vez mais ao nosso podcast Rio DX Group, programa que nós apresentamos algumas entrevistas, trazendo os colegas trazendo mais próximos os colegas ao nosso telespectador, aos nossos radioamadores e também interessados no hobby, com assuntos que envolvem especialmente o DXismo e a radiocompetição. Não esqueçam de seguir-nos nas redes sociais do Rio DX Group, youtube.com/RioDXGroup, também @RioDXGroup no Twitter e no Instagram, @RioDXOficial. Ok? Hoje estaremos presentes aqui na nossa gravação, no nosso bate-papo, na nossa entrevista, uma vez mais, o meu amigo Fábio. Boa noite, olá pessoal, Fábio, PYKG aqui pelo Rio de Janeiro. E tendo o prazer de receber aqui como convidado especial o Rafael Monteiro, Papo Uniforme JAH. Olá pessoal, Rafael Monteiro aqui do Rio de Janeiro, Papo Uniforme 1, Juliette Alfa Hotel. Um prazer estar aqui com vocês. Antes de apresentar o nosso convidado, segundo convidado, ou o primeiro convidado da noite, ou do dia, né, da tarde, dependendo do horário que você estiver vendo esse podcast. Rafael, você fez aí algumas ativações SOTA também, e tal, essa coisa toda. Existe um grupo aí em Niterói que vocês estão fundando. Me fale só um pouquinho sobre esse grupo. Obrigado pela oportunidade, Fábio. Pois é, Niterói tem 4 entusiastas, né? O Rafael Vargas, PU1VAR, foi o primeiro a ativar SOTA em Niterói, muito empolgado. Temos o Rafael Ramos também, Papo Uniforme 1 AGR. Temos o Ivan também, que está fazendo prova para a classe C agora. Então, somos entusiastas não só de SOTA, mas de field days, operações em campo. E temos nos esforçado para ativar coisas em Niterói e levar o rádio para a praça pública. É importante a gente fazer ativações próximo de onde está a garotada, de onde está a juventude, o pessoal poder olhar as operações. Então, obrigado pela menção aí. Essa menção faz muita importância, porque, afinal de contas, essas pequenas ações, ou pequenas grandes ações, elas são sempre muito importantes e devem ser seguidas, né? Como a gente fazer aí um comentário, poder colocar isso a público. Muita gente, às vezes, não sabe, né? Não dá tanta divulgação assim. E ambos vão nos ajudar aqui a entrevistar aí o nosso convidado da noite, o conhecido Márcio Cabral, também conhecido no meio como filósofo, apesar acabei de descobrir que o Rafael também é do ramo, é filósofo também, né? É formado em filosofia, né? Se você falou para eu falar dessa maneira, então, formado em filosofia e não filósofo. E o Márcio está chegando aqui para a gente falar um pouco, já viram que o assunto será SOTA. O Márcio tem feito bastante trabalho junto ao programa SOTA e também outras ativações nos outros programas, da WWFF, foi citado inclusive no programa passado, algumas ativações. E o Márcio, também conhecido como Cabral, o melhor chamado de Cabral, ele gosta de chamar de Cabral, não sei porquê. Por que você gosta de ser chamado de Cabral? Por favor, seja bem-vindo, já possa fazer suas primeiras considerações. Boa tarde ou boa noite para todos. Na verdade, Cabral é meu sobrenome, né? E quando eu comecei, não no radioamadorismo, mas antes, no escotismo, tinha muitos Márcios. Aí, como eu fui o último a chegar, começaram a me chamar pelo sobrenome, e aí ficou. E quando depois eu entrei já no rádio, já me conheciam assim, né? No Rio, todo mundo me chama de Cabral. Aqui em São Paulo, já é mais misturado, mas no Rio, o povo mais da antiga me chama assim de Cabral, né? Rádio escotismo, preciso falar desse detalhe, né, rapaz? Você é escoteiro há quanto tempo? Eu participo desde a vida inteira, né? Sou desde ligado a vida inteira. Essa é ótima. Desde a vida inteira. Porque desde os 7 anos que eu participo, né? Hora mais ativo, hora menos ativo, mas nunca totalmente afastado. Eu comecei no escotismo com 7 anos e no radioamadorismo com 15 para 16 anos. Então já tem aí uma puxada aí. Então a influência foi pro radioamadorismo, já foi do rádio escotismo? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu comecei a participar do Jamboree no ar e em algum momento, sei lá, queria ter uns 11 anos, 12 anos, eu participei do primeiro Jamboree, aí
participava de um outro grupo escoteiro, fui participar lá no David Barros, onde tinha e tem uma estação de rádio amadores, a PY1 Eco Delta Bravo, que é a primeira estação de rádio escotismo do Brasil, fez 58 anos, agora faz 60 anos agora, e aí eu comecei a comecei a participar, conheci o nosso amigo em comum desde essa época, o Luiz, PY1BX, né? Conheci ele neste momento aí, na época ele ainda era classe C. Não. Era P1JMG. O Luiz já era PY, foi quando ele fez para a classe B que ele mudou. O indicativo de classe C era Juliette Mike Golf. E aí eu comecei a participar. Quando eu fiz 15 para 16 anos, tinha um limite antes, né, mínimo de idade. Acho que hoje isso caiu. Mas naquela época eu tinha que ter, acho que 15 anos para poder fazer. Quando eu fiz 15 anos, eu fui e tirei meu primeiro indicativo, né? Papa Uniforme 1, Lima Delta Uniforme. E foi assim que eu entrei no rádio amadorismo a partir da estação PY1 EDB. Daí conheci outras pessoas que estão ativas até hoje, como o Virgílio, né? PY1, Lima Oscar Foxtrot e outros tantos que estão por aí. Alguns não mais aqui com a gente, outros ainda, mas não ativos, e uns ativos até hoje. Aí. Você considera esse pessoal, então, a sua primeira influência aí no radioamadorismo? Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida, né? De onde veio a ideia de se fazer expedições, subir morro? Isso já foi bem mais para frente, né? Quer dizer, concomitante, né? Assim, eu sempre gostei de subir morro, de contato com a natureza. Isso vem desde lá do escotismo. E eu a vida seguiu, eu fui morar em outros locais, fiquei afastado do rádio durante um bom tempo. É uma história bastante comum, né? Entre os 20, 30 e poucos anos, você vai cuidar das coisas da vida, emergentes, e o rádio acaba ficando em segundo lugar. Aí, quando eu voltei para São Paulo, eu fui fazer outras coisas, e o rádio amadorismo, na verdade, ele volta na minha vida há uns 8 anos atrás, quando eu voltei, de fato, para me livrar mesmo, assim, eu estava entrando no processo depressivo mesmo, eu falei, preciso fazer alguma coisa que envolva a minha cabeça, que me dê outros universos, e aí você volta ao passado, né? O que eu já fiz que me dava muito prazer e que eu não faço mais. E a primeira coisa que veio na cabeça, sem dúvida nenhuma, foi o rádio, né? E aí eu voltei bem aos poucos. Virgílio brinca que eu fui descongelado, né? Porque eu congelei na época do log de papel, do log... né? O grande rádio era o Udgert, sei lá... Isso, na verdade, não é uma coisa... Você não está sendo tão diferente, na verdade... Já falamos até disso em outras entrevistas com outros colegas que tiveram a oportunidade também de a gente conversar, falando sobre a sua vida pessoal e tal. E a grande maioria tem exatamente esse perfil, né? Ele tem o primeiro contato, de alguma maneira. No teu caso aí foi com radioescotismo, né? E depois de um certo tempo, ele volta, retorna depois depois de um certo tempo, porque é namorada, é namorado, depende do caso, né? É namorada, é namorado, é formação, é vida que você vai acrescentando e vai desenvolvendo a sua vida, até que você tem uma estabilidade, né? Quando você chega nessa estabilidade, normalmente você procura alguma coisa. No teu caso, ao que me parece, você procurou até como motivo terapêutico, né? Foi um momento de instabilidade, na verdade, emocional, né? Eu falei, não, eu preciso buscar alguma coisa algum hobby, alguma coisa que funcione um pouco como isso. Você está com quantos anos hoje? Pergunta indiscreta, rapaz, essas coisas, né? Se você não é mulher, você tem que me responder. Mulher é que a gente não faz essa pergunta. Eu tô com 51. Tá velho, hein, rapaz? Não parece não, hein? Tá bem, você não não. rodou sem óleo, não. É que eu passo bastante protetor solar nas subidas do morro. E retornou com quantos anos, então?
Eu voltei tem uns 9 anos atrás, 8, 9 anos atrás, mais ou menos. Então, por volta aí dos 40 a 42 anos, né? Por aí. Entre 40 e 42. Por aí, mais ou menos por aí. Legal. Ô, Rafael, você é um pouco mais novo, né? Me parece, pelo menos. Se você falar que tem 51 anos, eu vou parar o podcast. Não, fiz 46 anos no dia 4 de abril agora. Mesmo assim, 46 anos, você tá rodando pouquíssimo sem óleo, viu? Não, mas tem que tirar o chapéu, então você vê que já perdi telha aberta. Bota o chapéu. Tentando parecer mais jovem, né? E qual é a tua história no radioamadorismo? Então, a minha família toda, parte dos meus pais de Nova Friburgo. Então, a gente já tinha na família diversos 11-metristas, turma que fazia 11 metros. Tem o Jarbas também, que é... Friburgo, o Cabral também conhece bem, né? Uma região que os radioamadores são muito ativos, né? Inclusive em situações de emergência. Então, desde novo a gente ia para Friburgo. Engraçado, né? Porque o radioamadorismo e andar em mato e montanha, de certa forma, estão ligados, porque a parte da família do meu pai eram caças artesanais, mateiros, e todos gostavam muito de rádio, principalmente rádio de ondas curtas, né? Muitos não viam televisão, então no finzinho da tarde, assim, ligava a rádio, eram ondas curtas, BBC e tudo, e alguns desses meus tios e primos eram 11-metristas, e me apaixonei pelo rádio, mas não tive chance de ser radioamador, desenvolver essas habilidades, fazer provas. Só recentemente também, num processo muito parecido com o do Cabral, eu tenho esse indicativo há uns 10 anos, mas há 10 anos atrás eu não pude ser radioamador efetivamente. Eu tinha o COE, tinha um indicativo de estação, mas não era radioamador efetivamente, né? Então, só de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, que eu consegui me estabilizar no emprego, enfim, na família. Então, eu pude agora me dedicar mais seriamente ao radioamadorismo e estou apaixonado, assim. Cada momento aparece uma coisa nova no rádio que nos apaixona e nos motiva. Então vocês não são exceções à regra, né? Eu acho que a única exceção à regra aqui... Aliás, tem 2 exceções à regra aqui. Porque eu não parei em momento algum, desde meus 11 anos de idade. Eu sou uma das exceções à regra. E o Fábio é exceção à regra porque ele só veio entrar no radioamadorismo depois de velho, burro velho, igual tá agora aí. Né, Fábio? Eu também não parei em momento nenhum. Não entrou, né? Desde que você entrou, né? Desde 4 anos atrás, quando eu entrei no rádio, eu sou um radioamador filho da pandemia, né? Antes da pandemia, eu era operador de rádio, porque um dos meus hobbies é fazer trilha off-road, e a gente usa VHF para se comunicar, então tem que ter COE, tem que ter indicativo, né? E aí chegou a pandemia, 5 meses em casa, comecei a me interessar, comecei a olhar aquele negócio, experimentar uma coisa, outra, repetidora, não tinha nada para fazer e fui crescendo. E acabei virando radioamador filho da pandemia. Ou seja, nós temos 4... isso aqui dá exatamente a regra, né? São 2 com a mesma história e 2 com histórias diferentes. O que comprova que a gente precisa ter sempre atividades na primeira infância, né? No início, aí, escotismo, 11 metros, e sei lá, onde é que for tua escola, e depois a gente também trazer esse pessoal de volta, ou então arrumar gente nova, como o Fábio aí, que, por exemplo, apareceu do nada, né? Cabral, qual é a tua formação? Eu sei que eu sei, mas vamos falar pro pessoal, né? Qual é a tua formação? Como é que foi a sua vida de profissional? Eu não tenho, a minha formação profissional não tem quase nada ligado ao radioamadorismo. Né? Digamos assim, muito lá atrás eu fiz escola técnica no Rio de Janeiro, né? Da gloriosa Escola Técnica Visconde de Mauá, em Marechal Hermes. Fiz eletrônica e tal, mas nunca me desenvolvi muito nessa área. Trabalhei um pouco nisso e a minha formação, digamos, superior é na área das ciências humanas e na filosofia. Eu sou formado em ciências sociais e formado em licenciatura em filosofia. E hoje eu sou professor de filosofia e de sociologia também. Quanto tempo está exercendo a profissão de professor? Tem 17 anos. Como é professor de filosofia, não tem problema errar números, não. Fica tranquilo. Não, mas a gente é bom de longe. Sociologia. Mas na sociologia tem estatística.
Olha aí. Aliás, matemática tem tudo, né? Tem tudo. Não é à toa que Matemática os faz grandes- parte da base de qualquer profissão. os primeiros grandes filósofos eram grandes matemáticos. Exatamente. Olha Exatamente. Pitágoras, olha Tales. Muito bem. Bom, gente, nós não posso esquecer de fazer alguns jabaizinhos aqui e passar uma informação muito importante. Estamos aí fazendo uma promoção de um sorteio de um kit, camisa e boné da Operação Papa Romeu Zero Tango. Eu não tô com boné, né? Ih, rapaz. Só um minutinho. Eu achei que eu tava com boné. Aqui na minha mão. Pronto, rapidamente chega aqui a mão. Aqui tá o boné. A camisa você pode ver em outros vídeos. Eu já fiz alguns vídeos com a camisa. E esse sorteio será para o pessoal que é inscrito no canal. Então, inscrevam-se, compartilhem o vídeo, assinem, marquem o sininho. Não esqueçam de fazer tudo que o bom e velho youtuber pede para você fazer. Eu não sou youtuber, estou aqui somente fazendo às vezes para poder trazer um pouco de informação para o pessoal, mas tudo que aquele youtuber pede, não esquece de fazer aí embaixo. E aproveita nesse momento aí que você está agora aqui, eu estou falando um monte de besteira aqui, aproveita, já marca o sininho, faz tudo. E agora a gente vai começar um segundo assunto, que na verdade é o assunto principal aí do que a gente nos trouxe a fazer esse podcast, esse bate-papo, que é exatamente o SOTA, programa SOTA. Antes da gente falar em definições e tal, eu queria que vocês dessem uma passando sobre o que levou vocês a achar o SOTA. Primeiro aí com o Cabral, o que você acha aí do SOTA? O que te levou ao programa SOTA? O que ele está te trazendo aí de benefícios para esse programa? Depois a gente fala em detalhes o que é o SOTA e explica para o pessoal. Beleza. Assim, para mim, o SOTA tem a ver, retomando o início, tem a ver com duas questões fundamentais, com três, digamos. A primeira é que eu hoje, pelas circunstâncias da vida, eu moro em São Paulo, capital. Ou seja, prédio para tudo que é canto e lado, né? Então, eu vivo no meio do concreto total. Eu, felizmente, consigo, da janela da minha cozinha, ver a Serra da Cantareira. É o máximo de natureza que eu consigo ter aqui. Então, o SOTA me possibilita esse aspecto de sair de casa e ter um contato com a natureza. Isso, para mim, é importante. E, para mim, agora, o porquê o SOTA e não... Por que você não vai simplesmente para a natureza e é tão mais tranquilo, menos regra, menos tudo? Por morar em São Paulo, na área urbana, eu tenho um problema seríssimo de ruído na minha casa. Eu tenho S5, S6 de ruído aqui em casa, né? Isso todo dia, o dia inteiro, e tudo que é banda. É uma tristeza. Então, o SOTA, ao ir para locais isolados, ao ir para locais de natureza, me permite uma prática de rádio que, para mim, é muito difícil em casa. Quer dizer, fazer DX da minha casa é muito difícil, justamente por isso, porque eu tenho muito ruído. Então, se o sinal não chega aqui a S9, eu não consigo ouvir, por causa de tanta ruideira. Então, em casa, eu faço FT8, eu faço o que dá para fazer, literalmente. E o SOTA me permite avançar numa técnica de fonia, de treinar fonia, de fazer fonia. Esse tipo de coisa, para mim, é fundamental. Então, o SOTA, para mim, ele entra com a agregação de duas paixões, como disse Monteiro, que é a questão da natureza de um lado e a questão do rádio para o outro. Ou seja, eu vou para a natureza para fazer rádio. Isso, para mim, é importante. Não são coisas que são desconectadas. Isso eu tento casar ao máximo isso. Ou seja, quando eu vou para o SOTA, a minha intenção é fazer rádio. Fazer rádio estando na natureza, com todas as características que isso significa. Mas eu tento ir para fazer o máximo de contato possível, com o máximo de gente possível, atender o máximo de colegas possível, né, nas condições
nas condições que eu consigo fazer. Nem sempre são as ideais, porque nem sempre há uma ativação da natureza, a natureza é muito maior do que nós. E você tem que, às vezes, se curvar às questões que estão colocadas. Mas o objetivo sempre é fazer o máximo de contato com o máximo de gente em fonia, em HF. Né? Esse é o objetivo. Nem sempre se consegue. Mas esse é o meu objetivo quando eu saio de casa e vou fazer uma ativação SOTA. E as suas observações, Rafael? O que te levou ao programa SOTA e o que você acha dele? Por que você está fiel ao programa SOTA, ou seja, participando, fazendo bastantes ativações? O SOTA, na verdade, o SOTA foi uma espécie de caminho para outras atividades. Eu confesso que não estou tão ativo quanto já tive em 22, em 2023. Ultimamente eu tenho me apaixonado muito por contestes, por competições. E o SOTA, na verdade, quando eu remontei a estação na época da pandemia, né, assim como o Fábio falou, eu estava conversando numa repetidora com o William, que é o Papa Uniforme 1 kg Indiatango lá de Friburgo. E ele que me falou sobre o SOTA. Eu sou atleta também, sou trail runner, corredor, escalo, mas não sou um bom escalador. Minha esposa é escaladora, minha esposa é guia de turismo, né, faz guiamento em parques, ela é ligada ao Clube de Montanhismo de Niterói. Então, através do SOTA, eu comecei a ter contato com outras modalidades do radioamadorismo. Foi se não fosse o SOTA, eu não teria permanecido no hobby, né? Então, me apaixonei pelo SOTA, estou sempre subindo montanhas e evoluí também como ativador, mas talvez isso seja melhor a gente falar um pouquinho mais para frente, né? O SOTA foi, assim, uma espécie de via de retorno ao radioamadorismo, mas hoje eu tenho um leque de interesse bem mais amplo, né? Não só ativações SOTA, como POTA, mas o que tem mais me motivado, e foi no SOTA que eu descobri, muita conversa com o Cabral, muita trilha com o Cabral, o mundo maravilhoso dos contestes, que hoje é a minha paixão principal. Tem mais algumas coisas para falar, mas a gente fala mais para frente aí. Como vocês falaram, me deram total liberdade de cortar, porque filósofo responde e você não sabe qual foi a pergunta, né? Né, Cabral? Não foi isso que você falou, né? Assim? Essa é a definição. No final da pergunta, no final da resposta do filósofo, a gente não sabe qual é a pergunta. Isso foi me passado pelos dois aqui, no esquenta, né? Vamos dizer assim. Bom, eu posso definir então vocês aí como radioamadores que sobem montanhas e não montanhistas que são que levam rádio, né? Eu me definiria bem assim. Eu acho essa uma definição boa. Só lembrando que a companheira do Rafael também, do Rafael também é radioamadora. Papa Uniforme 1, Yankee Lima Lima, é isso, né? Acho que é isso. Exato. É uma boa radioamadora também, viu? Tem desenvoltura. Eu acho que eu fiz essa transição a partir de pouco tempo, né? Hoje, quando eu subo o morro para fazer uma ativação, eu sou mais radioamador do que montanhista. No começo, não. No começo, eu queria fazer como os montanhistas fazem, né? E aí foi um aprendizado meu também. Muito bem. Bom, então vamos falar sobre esse programa, já que a gente está falando tanto sobre ele, mas muita gente não sabe o que é o SOTA. Então, o que é o SOTA? Deixa eu dar um pitacozinho aqui antes do Cabral definir o que é o SOTA. Nem só de montanhista vive o SOTA, né? Porque se tem alguém na montanha chamando, tem que ter alguém aqui embaixo respondendo, né? E eu sou talvez um dos melhores representantes disso, porque eu só subi montanha uma vez. Eu não subi nenhuma, mãe, então tá bom, né? Não sei. Então tá perfeito. Eu já subi, tá mas quando eu tinha dividido. joelho, agora não tenho mais joelho. Vamos lá, Cabral. Sua palavra. Então, só para fazer um comentário com relação a isso é uma coisa importante, eu ia tocar mais na frente, mas já que já entrou no assunto, eu acho que, inclusive, para ser sustentável o programa SOTA, essa é uma opinião minha particular, que fique bem claro, não são dos meus amigos, se forem, eles também podem falar à vontade. Eu acho que o programa, para ser sustentável, ele precisa ter atenção a quem está caçando, né? Os hunters, né? Porque se você sobe, faz 4 contatos e desce, que é o mínimo, né? 4 contatos, não é isso? Estou correto? Isso. Você faz mínimo 4 contatos, você acaba perdendo a credibilidade e você não vai ser tão caçado como o programa, usar o termo caçar aqui está correto, né?
Tá correto. não vai ser tão caçado por outros colegas, ou seja, e você precisa, radioamadorismo, de qualquer maneira, diferente de muitos, aliás, diferente de praticamente todos os outros hobbies e todos os outros esportes, a grande maioria dos outros esportes, melhor dizendo, você precisa de um outro cara do outro lado para você fazer o QSO, senão não resolve, né? E para você ter um programa sustentável, você tem que respeitar, vamos dizer assim, o caçador que está do outro lado, né? Que o cara está te procurando, quer fazer o contato. Eu acho que isso é para ser sustentável. Acho o SOTA uma baita de uma ideia. Ele tem vários elementos importantes, não somente para o indivíduo, né? Como o Cabral já colocou e o Monteiro já colocou. O Monteiro tem até uma vida mais saudável do que o Cabral, muito mais, né? Do que o Cabral, mas o Cabral já colocou aqui, inclusive, isso tem sido aí um ponto de melhoria da sua qualidade de vida, né? E o Sota tem essa particularidade, né? O Fábio, alguns finais de semana atrás, subiu aí um pico Sota, quase morreu, e já percebeu que ele tem que melhorar também a atividade física dele, né? Ou Pois seja, esse meu porte atlético de jogador de xadrez, né? Acostumado a ficar na cadeirinha confortável, caçando os ativadores. Não, vamos ativar, né? Cheguei lá, vi que eu precisava de um pouco mais do que apenas boa vontade e intenção para subir e descer uma montanha, né? Não é muito Mas simples, isso nos traz também persevera. essa nossa importância para a vida saudável, né? Que o radioamador, a grande maioria, não é muito saudável, não. Ele senta o bumbum, você vai ver isso, agora que você está virando contesteiro, às vezes a gente senta 48 horas e a varize estoura, a perna incha, entendeu? Não é uma coisa muito saudável, não. Ficar sem dormir, né? Ou seja, são vários elementos que te trazem uma vida não muito saudável. Mas o SOTA traz a parte saudável, o equilíbrio, talvez, né? Que a gente precise. E, além disso tudo, na parte radioamadorística. O Cabral foi muito feliz em colocar que é um ponto para você melhorar a sua parte técnica, né? Você está subindo um morro, está levando uma estação expedicionária, está montando algo no local inóspito, por menos inóspito que o morro seja, ele é inóspito, porque você não tem a mão ali nenhum tipo de acessório que você possa ter esquecido, se não dá para você corrigir. Você melhora a sua parte técnica, melhora a sua parte operacional, que você vai fazer QSOs, e você está ajudando também, a meu ver, né? Eu acho que uma grande sacada do SOTA, aqui especialmente no Brasil, você está ajudando a mapear pontos onde você consegue fazer uma cobertura para caso, sei lá, de uma emergência, uma situação que você precise pedir um socorro, ou mesmo prestar socorro a alguém, você já sabe exatamente dos pontos onde você vai fazer esses QSOs. Disso tudo, a meu ver, volto a falar, é uma opinião minha, eu ia fazer isso no final, ou seja, eu ia fazer toda essa colocação no final, em vez de fazer preâmbulo, né? Mas, a meu ver, isso tudo, ele precisa de você simplesmente subir e respeitar o caçador. Porque só com a resposta do caçador, e em quantidade, e não pouco, o máximo que você puder, ninguém precisa ficar 10 horas no morro. Condições não são ideais. Porém, se você tiver treinamento para uma emergência, você vai ficar muito mais de 10 horas no morro. Então, não deixa de ser um bom treinamento. Mas, se você ficar meia hora, uma hora, duas, mas que você consiga atingir um público mínimo, né, que está te procurando, e você fazer o teu relatório direitinho de onde você participou, operou com 5, 10, meio watts, não importa o tipo de antena que você fez, e conseguir estabelecer isso num padrão, eu acho que é uma colaboração quase que científica, né, para o radioamadorismo. Né? Essa é a minha opinião, mas infelizmente isso eu penso como radioamador, não penso como montanhista. Eu não sou montanhista, nunca fui montanhista, adoro montanha, sempre gostei de subir montanha quando eu era mais jovem, vamos dizer assim, eu tinha joelhos, né? Hoje em dia meus joelhos não me deixam mais fazer, especialmente descer da montanha, que é mais complicado. Então, ainda mais com peso, né? Então eu tive que, infelizmente, me transformar num caçador. Mas eu estou colocando tudo isso pela a minha questão também. Eu acabei abandonando a parte do programa SOTA, não estou estimulando ninguém a abandonar, pelo contrário. Eu abandonei o programa SOTA porque ele não me completava devido a essas frustrações que eu tinha com muitos caçadores que estavam fazendo na época. Isso mudou bastante, eu já percebo isso claramente. Isso parece que já foi transformado numa coisa mais evoluída, né? O pessoal pensando de cabeças diferentes, entendendo que você precisa do caçador também para poder atingir seus objetivos. O problema é que muita gente queria atingir o objetivo, só o objetivo dele, né, individual.
e não estava pensando no coletivo. Mas isso já é passado. Bom, vamos falar do SOTA, então, especificamente. Vocês já falaram o que vocês acham do SOTA. Pode falar, Bandeira. Opa, fazer só um adendo aqui que o SOTA é importante também na divulgação do radioamadorismo para outras pessoas. Normalmente a gente sobe fim de semana. Eu tive com o Cabral no Pico da Tijuca, né, fazendo uma ativação 2 anos atrás. O Pico da Tijuca fica lotado um dia de domingo. Não tinha uma pessoa, Fábio, que não perguntasse o que era aquilo, como é que fazia para se tornar radioamador. Então tem esse potencial também que as pessoas que vão estar lá no pico, vão estar caminhando, se interessam e, quem sabe, podem se tornar radioamadores também. Minha esposa é radioamadora, né, ela fala muito sobre SOTA, sempre que ela vai escalar, ela leva um HT, Papa Uniforme 1 Yankee Lima Lima, e por meio dela, 2 montanhistas, escaladores do Clube de Montanhismo de Niterói estão fazendo a prova agora esse mês aí. Então tem esse potencial também de divulgar o hobby para galera que está na montanha também. É muito bem colocado isso, porque realmente uma das janelas ou portas, podemos chamar assim, de divulgação, né? Nós temos outras dezenas, mas essa é realmente especial, que você pega pessoas em momentos de lazer, ou seja, mais relaxado, e tal, e você realmente tem um grande potencial de divulgação. É bem colocado. Mas e aí, como é que é o programa SOTA? Afinal de contas, o que eu tenho que fazer para ser um sotista? Então vamos lá. É sotista o termo? Eu estou usando esse termo. Eu nunca usei o termo. Agora esse termo? A gente começa a usar, não tem problema não. Como disse o Fábio, nós temos duas categorias, digamos assim, de participante do programa, né? Que é a categoria ativador e a categoria caçador. Isso é o básico, né? Ou seja, aquele que fala e aquele que copia e que fala. Cabral, só um adendo, Cabral. Temos também a figura do rádio escuta, que não precisa. E a figura do rádio escuta, que pelo menos aqui no Brasil, é menos desenvolvido, menos participante. Mas você tem essas duas categorias, o caçador e o ativador. E, como o Fábio falou, um não vive sem o outro, né? Um não vive sem o outro. O SOTA, então, ele basicamente ele diz respeito a ativar picos e montanhas, não qualquer pico, não qualquer montanha, nem todo pico, nem toda montanha, nem toda serra é um pico SOTA, porque esses locais, esses picos, eles têm um critério técnico de altitude e de proeminência, são basicamente os dois itens que levam a um pico ser considerado ou não um pico SOTA. E isso você faz todo o levantamento, né, de uma região que o SOTA chama de associação. Então, cada estado do Brasil é uma associação. Nós temos já hoje aí, acho que uns 15, 16 estados mapeados. Começou aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pelo Billy, por outros colegas que fizeram esse trabalho. É um trabalho duríssimo, um trabalho braçal duríssimo, que é análise de mapa, de imagens, pelo Google, por outros. Você faz todo esse mapeamento, manda para a Inglaterra, que é quem gerencia mundialmente o programa. Eles revisam esses dados e dão ok para a associação e para os picos estarem valendo. Cada pico tem uma pontuação que vai de 1 a 10, né, de 1 a 10, que o que leve. Então, isso tem a ver com 2 critérios. Tem a ver com a altiometria, mas não só. Por exemplo, eu ativei um pico difícil, razoavelmente difícil, em Mendonça, na Argentina, quase 4.000 metros de altitude, e valia 8 pontos. E quando você tem pico aqui em São Paulo, que você chega de carro e vale 10. Mas por que isso? É porque do lado desse pico em Mendonça, você tinha uma Aconcagua, que vale 10 pontos. Então, você não podia dar 10 para esse e um outro que dificílimo, só foi ativado uma vez,
por um colega de Mendonça, argentino, que levou uma semana para ativar e ficou uma semana acampado a 400, 300 metros do pico, não conseguia subir por questões climáticas. Já tinha tentado um ano anterior e não conseguiu, dado a dificuldade. Então, se você dá 10 pontos para esse, para o outro, que embora seja difícil, é muito mais fácil do que esse. Então, você tem essa combinação, digamos, dessas duas coisas, né? Você mapeia uma região, para os picos mais difíceis, uma altimetria maior, você vai dando 10 e depois você vai escalonando para baixo. Para Corcovado, no Rio de Janeiro, 1 ponto. Pão de Açúcar, 2. Pico da Tijuca, 6, não é isso? Acho que é isso. Pico da Tijuca, o Bico do Papagaio, 6. O Açu, em Petrópolis, que é difícil, uma subida puxada, são 10 pontos. Então, você vai dando essas gradações de acordo não só com a dificuldade, mas levando em consideração o que você tem em volta também, né? Você tem um bônus só para os picos de 10 pontos no inverno, no período de inverno, né? Aí você tem um bônus de 3 pontos. E os picos de 10 pontos, quando você ativa no inverno, você tem 3 pontos justamente pela dificuldade. E, entre nós, para o Brasil, isso não faz muita diferença, né? O inverno no Brasil não é tão rigoroso. Agora, você pega... O bom é subir no inverno, né? Eu brinco que aqui deveria ter bônus de verão, né? Porque você subir um calor escaldante, mas a temporada de montanha nem é. Nós estamos abrindo agora a temporada de montanha. As montanhas mais altas só dá para ativar realmente no inverno, não só por uma questão física, mas por uma questão de segurança, né? Principalmente de segurança. Por que segurança? Porque você está num ponto elevado. Então, o risco de raios no verão, de chuvas mais fortes, são muito maiores no verão do que no inverno. Então, agora nós estamos abrindo a temporada de montanhas mais altas, que vai até um pouquinho depois, até setembro, né? São onde dá para você fazer as montanhas mais altas e as mais legais de se fazer. Então, você tem esse bônus. Agora, você pegar... agora tem um colega agora que ativou um pico lá em Mendonça, debaixo de neve já. E nem é na cordilheira, né? É o que eles chamam de pré-cordilheira, né, cara? Eles têm 3, tem pré-cordilheira, cordilheira frontal e a cordilheira. Então, na pré-cordilheira já estava neve para todo lado. Os caras foi lá e ativou. Então, é basicamente isso. Aí existem vários diplomas, tanto para o ativador quanto para os caçadores. Esse final de semana passado, eu mudei de lado, Fábio. Eu fiquei como caçador. Porque eu aproveitei que estava fazendo o CQWS, né? E como começou a primavera na Europa, então estava todo mundo no morro, né? Todos os caras saindo lá, que estavam tirando o bolonco, né? Então tinha muita estação, muita estação. E como eu estava numa estação legal, eu consegui, acho que isso que eu fiz, contato com 30 ativações só na Europa e Estados Unidos, mas basicamente Europa. Que também é muito divertido, caçador, né? Também é Então, muito divertido. a pontuação você falou dessa pontuação toda para o ativador. Para o caçador é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então eu posso ficar sentado aqui, aliás, o Fábio pode ficar sentado, viu, Fábio? Na estação dele e caçando, que ele vai ter lá o ranking, vamos dizer assim, dele. Sim. Aliás, vamos falar disso aí. Como é que funciona tem um ranqueamento, essa pontuação? Aonde é que eu posso ver essas informações? Sim. Você tem um ranqueamento tanto para o ativador quanto para o caçador, né? São separados. São separados. Então, assim, eu tenho a minha classificação como ativador e tenho a minha classificação como caçador. E sem E querer... como rádio escuta também, né, Monteiro? O rádio escuta também.
Agora, assim, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, só um pouquinho, né? Assim, enquanto num final de semana, eu faço uma ativação com muito esforço, 2 ativações, né? Assim, eu consigo subir 2 picos num final de semana, um caçador, eu fiz, tudo bem, de novo, em condições muito peculiares, eu fiz 30 contatos com SOTA ativandos num final de semana. Assim, tanto que o diploma para ativador começa com 100 pontos. Para o caçador, começa com 1.000. Porque justamente tem a questão aí da facilidade que você tem em ser caçador e que ser ativador. Eu consigo, para ativador, fazer 100 pontos, eu tenho que subir aí uns 2 meses de Essas subidas tem alguma particularidade? Ou seja, eu posso usar qualquer tipo de alimentação, posso levar um gerador, se eu tiver carcaça, como é que funciona? Tem alguma particularidade que eu tenho que seguir nessas ativações? Vou subir o morro, o colega vai estar, gostou aí do bate-papo com você e resolveu subir o morro no final de semana. Qual o primeiro passo que ele tem que fazer? O primeiro passo que ele tem que fazer é entrar no site do SOTA e ver se esse ponto é um ponto SOTA. Se está credenciado como ponto SOTA que possa ser ativado. Como eu falei no início, não todo morro é SOTA. E às vezes um morro alto não é SOTA e um outro mais baixo é, por causa justamente desse critério de proeminência. Bem, vou dar um exemplo não nacional, onde tem repetidora em Petrópolis, como chama, Fábio? Morém. É alto. É bem alto e é uma subida difícil, mas não é SOTA, porque tem um pico SOTA do lado que transforma o Morém no que a gente chama de pico auxiliar, né? Pico está associado ao outro, então ele não é um pico SOTA. Ao lado dele é o cobiçado, se eu não me engano. É o cobiçado, né? Então, assim, primeiro você tem que ver se aonde você quer ir é um pico SOTA. Essa é a primeira coisa. Sendo, você tem as regras de subida e de ativação. A primeira regra de ativação, porque você tem uma área demarcada, que a gente chama de área de ativação, que é onde pode ser feita a ativação e é válida. Eu tenho que estar dentro dessa área, não é igual a alguns programas que existem que eu posso simplesmente estar na área próxima. Por exemplo, WWFF aceita que você esteja no grid próximo, né? O LHOTA, né, que é Lighthouse, você pode estar no visual do coisa. No caso do SOTA, você tem que estar no cubo. Você tem que estar nessa área delimitada lá. Você tem uma parte lá que aparece lá a área que você pode. Alguns são maiores, alguns são menores, justamente por causa desses critérios técnicos pré-estabelecidos. Okay. E como é que isso é confirmado? Como é que a pessoa tem algum tipo de confirmação? Como é que funciona? Não tem nenhum tipo de confirmação externa. Se pressupõe, se acredita na honestidade de quem está operando. Né? Você está operando, está dado ali a honestidade. Então, o primeiro ponto do SOTA é isso, o local. Nós temos locais em São Paulo, no Rio também, em Petrópolis também, que você chega de carro. Né? E, por exemplo, em Petrópolis tem o Morro das Antenas, que é um bairro quase de Petrópolis. Você chega de carro. Não tem nenhum problema você chegar de carro. Você não pode utilizar o carro na operação. O que significa isso? Você não pode usar o rádio dentro do carro, você não pode usar a antena no carro, você não pode usar a bateria do carro. Você pode chegar e você monta a sua estação fora do carro. E não é permitido, já que você perguntou, a utilização de gerador. Não é permitido a utilização de combustível fóssil, né? Que justamente tem a ver com o aspecto da natureza em si. Eu utilizo bateria recarregável de lítio, que eu Mas energia solar que eu posso usar? Pode usar energia solar. Isso que eu falo, tem colegas que usam energia solar, tem colegas que usam bateria com a energia solar para carregando a bateria, para manter a bateria.
Eu vi há um tempo atrás um colega, se eu não me engano, da Indonésia, alguma coisa assim, eu vi um vídeo no YouTube que ele tinha um sistema de catavento para ir carregando a bateria, né? Pedal, se eu quiser levar uma bicicleta para fazer Pode. o dínamo, não posso É, usar combustíveis fósseis, então, né? fósseis, né? Todo o resto, isso é permitido. E aí, como você também falou na introdução, é um programa bastante democrático, esse democrático aí, entre aspas, do ponto de vista da sua ativação. Quantos programas exigem, por exemplo, você tenha 100 contatos, você tenha uma montoeira de contatos, no SOTA, a partir de 4 contatos, ele é validado. Né? 4 contatos já validam a sua ativação. E aí a pergunta é, onde eu posso... O que eu posso falar? Onde eu posso falar? Você pode falar em todo local que não seja repetidora, Ecolink, esses DMR via o computador, não DMR. Então, todos esses estão liberados se você utilizar, inclusive satélite. Você pode usar o satélite. Você pode fazer em HF, pode fazer em VHF, pode fazer CW, pode fazer digital, pode fazer os modos. Eu sempre busco fazer fonia e busco fazer fonia em HF. Esse é o meu, digamos assim, meu padrão de operação. Né? Então, E sempre... resumindo, eu posso para o colega que está assistindo aí agora, ele se interessou, quer participar do SOTA, ele tem que entrar no site do SOTA, fazer um cadastro, verificar o pico, o local que ele está pretendendo subir é o pico SOTA, né? Isso vai estar aqui embaixo nos links, os links, né? Os endereços com link. É só vocês clicarem aí, poderem darem uma conferida. E se ele tiver só com HT e uma anteninha, já serve, não é? Sim, eu te diria. Sim, já serve. Aí eu gosto Para de falar iniciar, assim, calma, gente, para iniciar. claro. Não, eu acho que para iniciar, sim. Agora, assim, tomamos cuidado para não transformar vício em virtude. Certo? Ou seja, o que eu quero dizer transformar vício em virtude? É possível? É possível. Eu fiz uma ativação ano passado, que foi muito legal para a subida, e absolutamente frustrante a ativação, que foi o pico das agulhas negras. Porque você chega lá em cima, não tem literalmente espaço para você botar antena. Não tem espaço para você esticar, é tudo pedra, tudo é um pico mesmo. Então, assim, eu levei rádio, levei antena e tive que me contentar em usar HT. Não, falei, putz, que tristeza, né? Queria fazer algo de maior vulto, mas foi, de novo, foi o que foi possível. Não foi o que eu gostaria de fazer. Quando eu comecei, quando o Rafael começou, como todos nós começamos, quase todos, né, ou pelo menos os primórdios, né, digamos assim, que fomos desbravando o programa aqui no Brasil, a gente tinha muita dúvida sobre que equipamento levar, como fazer, como não fazer e tal. E eu lembro que assim, a primeira ativação que eu fiz sozinho, eu carreguei, sei lá, uns 15 quilos para fazer VHF. Assim, uma bateria de no-break, uma antena de não sei o quê, um rádio, não sei das quantas. E hoje em dia, você olha para aquilo e fala, não faz sentido. Para isso não faz sentido. Hoje eu faço a minha estação de HF, quando eu posso levar mais peso, pesa 5 quilos, eu faço HF com 80 watts e falo com tudo. Quando eu estou com menos peso ou tem alguma questão burocrática de avião, de não sei o que eu quero levar uma estação menor, eu com 2 quilos, minha estação 1,5 kg, 2 quilos. É a minha estação de HF. Aí, de novo, sem querer... Qual é o setup que você tem usado para HF? Eu tenho usado... Não só para HF, deu uma passada em toda a tua estação. HF, eu tenho usado um 857, IAES 857, que é um rádio fenomenal para esse tipo de coisa.
É, para mim, assim, se você falar qual que é o padrão ouro, é esse. Não, rádio 857, porque ele vai desde 5 watts até 100 watts, então cobre toda a necessidade que você tem de operar. Eu tenho uma bateria de lítio de 5 ampere-hora, que me permite operar com 50 watts durante 2 horas, 2 horas e pouco. Então, me dá uma boa autonomia. Eu levo uma antena que a gente chama de link de polo, que é uma dipolo de 40 metros, com conectores para cada banda. Então, eu vou conectando e desconectando de acordo com a banda que eu quero usar. Então, eu conecto tudo, ela vira 40. Eu vou desconectando, então ela faz 10, 12, 15, 17, 20 e 40 metros. Um fio bem fino. Né? E aí tem aquele... Algum mastro para fazer esse suporte? O mastro eu levo, aí vai começando a entrar os MacGyver, né? O mastro eu levo uma vara de pesca. Uma vara de pesca de 6 metros, telescópica. Então, você prendo ela, levanto, penduro a antena, estico e opero. Essa é uma situação para você participar de concurso? Não. É uma situação para você fazer sota. Cada coisa no seu cada ferramenta para sua utilidade. Né? Ô, Monteiro, e a tua condição? Como é que normalmente você utiliza aí a tua estação? Então, eu evolui bastante, né? Toda essa trajetória que a gente está falando do programa, eu me identifico com ela. Eu comecei com HT e tal, tentando marcar aquele pontinho, aos pouquinhos foi evoluindo e adquirindo equipamentos. Então, hoje em dia, eu levo o rádio, priorizo ativações em HF, principalmente em 12 metros e em 10. Rende bastante DX. Eu levo um MC-HF original, do próprio Monca, montado aqui no Brasil. Ele faz até 10 watts, faz lá de 160 até 10 metros. Eu levo uma Linked de poly também. Aí depende muito do pico. A gente geralmente estuda um pouquinho antes, faz um planejamento. Eu uso 2 tipos de antena. Uma Linked de poly, que faz 10 e 12, muito bem. E uso também uma Endfed Half Wave, quando eu tenho mais espaço, quando tenho mais possibilidade de montar. As duas rendem muito bem, né? A Linked de poly, inclusive, foi montada pelo Carlão, o Papa Yankee 2 Vitor Mike, e a Endfed pelo Wolf, Papa Yankee 2 Bravo November Delta. Então, as antenas rendem muito. Dependendo do pico, dependendo do local, eu escolho qual vai ser mais apropriado. Às vezes eu levo as duas, né? Uma vara de pescar também, alguns cabos. E outros detalhezinhos que você tem que levar, conectores, fios, fita isolante, porque sempre acontece alguma coisa, sempre você tem que fazer uma adaptação, uma gambiarra. E algumas vezes eu gosto também de marimbar. Se tem árvore, alguma coisa, eu jogo uma cordinha, puxa de polo. E assim é a minha configuração. Eu levo HTs também, né? Os equipamentos Ou seja, na verdade, escutando ambos aí, a gente pode ter vários setups, vários jeitos de operar. O importante, na verdade, é a atividade, né? A gente estava falando aí Desculpa. A gente estava falando do... Sim, pode falar? Eu esqueci só de falar da bateria. Eu uso a bateria de lítio ferro fosfato de 6,2 ampere-hora, só isso. Repete a bateria porque deu uma entrecortada aí. Sim. Eu uso uma bateriazinha bem pequena de lítio ferro fosfato de 6,2 ampere-hora e rende bastante tempo operando com 10 watts. Eu opero só com pouca potência, não por questão de escolha, é por questão o equipamento que eu tenho agora, mas tendo mais potência, tendo mais conforto para operar, com certeza eu estaria usando. Então, a gente estava conversando sobre... Entramos nesse assunto de setup, até para antecipando um pouquinho. A gente estava conversando sobre o colega que está começando, iniciando, né? Mas ele pode começar com o setup que ele tem aí, é só para pensar um pouquinho, né? Vocês concordam comigo? Aliás, todos nós começamos assim, né? E todos, né? começamos... Não só no SOTA, no radioamadorismo de modo geral. A melhor antena que a gente tem, o melhor equipamento é que nós temos. Então, o importante é ter atividade, né? Ou seja, se mesmo que ele tiver, volta aqui a falar do HT, a questão é essa. Realmente eu não aconselho também, até porque devido a isso aconteceu com vários colegas,
tem muitos HTs que sobem para o morro e ficam surdos no morro devido à questão de excesso de receber interferências de radiofrequência de outros serviços, inclusive, né? Então, tem muitos HTs que são muito populares aí, não vou falar aqui quais são as marcas, até porque ninguém está me dando dinheiro para falar da marca do rádio, nem a favor nem contra, né? Então não vamos falar delas, mas nós sabemos que muitos equipamentos chegam lá em cima no morro e infelizmente eles não dão conta do recado. E é importante, eu acho que isso inclusive, volta a falar da importância de se fazer experimentos e do SOTA nos trazer esse tipo de informação. Pouca gente sabia disso aqui no Brasil, eu acho que até fora do Brasil, que equipamentos desse porte não eram possíveis de você falar de cima do morro. E em uma emergência você ficaria simplesmente achando que estava usando o equipamento ideal e não era o equipamento ideal. Então nós já sabemos hoje em dia que equipamentos daquele tipo, eles não são ideais. Se você botar uma antena externa, piora mais ainda o sistema. Aí vem um monte de gambiarra que o nego fala, tem que botar um atenuador e tudo que você coloca ali, você está implementando perdas, né, e dificultando a tua recepção. Então, na verdade, o próprio equipamento é que não é interessante para isso. O MCHF já é muito conhecido. Temos aí o KX3 também, que é um equipamento também bastante conhecido, mas um pouco mais caro. O 857 e 897, especialmente o 857 por ser mais leve, tem também essa característica boa de você ter mais potência, né? Podemos falar de 706, C706 talvez, um equipamento um pouco mais antigo, mas que daria também condições de fazer HF, VHF também, e UHF. Ou seja, nós temos bastante opções, né? Eu acredito que vocês possam concordar comigo. A gente tem bastante opções. Todas elas requerem um pouquinho de investimento, não tem como. Mas para o cara começar, ele pode tentar. Eu não aconselho subir com equipamentos chineses lá para fazer o teste, que vocês vão ter uma grande de uma decepção. Vai falar somente com os colegas muito próximos e talvez não tenham aí a experiência desejada, né? E muita gente desistiu do programa exatamente por esse tipo de questão, né? Então acho que é importante a gente colocar esse tipo de coisa. Né? Foi o que aconteceu comigo na primeira ativação, marinheiro de primeira viagem, um radiozinho barato, desses que abundam aí no mercado, subiu o Pico da Tijuca. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o Pico da Tijuca fica de frente para o Sumaré, quilowatt, gigawatt de RF, e o rádio ficou simplesmente surdo. Mas aí o que é interessante, eu contei com um apoio dos ativadores. Galera com antena direcional, apontando para lá. Eu me lembro, o Papa Yankee 1 em Tango Zulu, o Paulo, que mora ali pertinho, apontou a direcional para lá. Então eu consegui falar só com quem tinha antenas e estações de VHF apropriado. E foi interessante porque eu me senti muito acolhido pela comunidade. Essa é a coisa mais bacana do radioamadorismo, mais bacana no SOTA. Os novatos, a galera que está iniciando é bem acolhido, é bem orientado pela turma. Então, em certo sentido, foi frustrante porque eu fiz muito poucos contatos, mas me senti muito bem acolhido e muito orientado. E a partir daí eu fui traçando a minha caminhada e evoluindo aos pouquinhos. Muito bom. E você, Cabral, alguma consideração com relação ao seu crescimento técnico, às suas experiências? Você poderia falar para um novato aí que está querendo começar? Primeiro, assim, só assim, agora eu estou com um QRPzinho que eu comprei, que é desse tamanho assim. Como é que é o nome? Eu esqueci. CHF também. Não, é um pequeno. O SDX. O SDX. É o SDX. Um SDX que solta 5 watts. E eu comprei, esse troço não vai funcionar, né? Comprei assim, esse troço não funciona. Tem um aqui, ó, um parecido. É bem menor do que esse. Eu sei, eu já tive o SDX, a caixinha de fora desse tamanho aqui. Agora, primeiro achei que não fosse funcionar. E aí eu liguei ele na minha antena externa aqui em casa, como eu estava te falando. Aqui eu tenho S7 de ruído. Eu falei, vai ligar, vai entupir tudo, porque vai ser um horror. E a primeira chamada com 5 watts atendeu Espanha. Falei, bichinho funciona, né? E agora eu testei também com a minha antena em 40 metros, fiz Santa Catarina, Paraná e tal. Então eu estou começando a experiência com esse rádio. É o rádio que eu quero usar? Não, não é o rádio que eu quero usar. Mas é o rádio que às vezes você precisa usar. E é barato, né? Muito barato para quem está começando, é um rádio bem barato. Está na casa aí de 700, 800 reais. Mais barato que um rádio de VHF.
Porque assim, eu já tive problema, já tive problema, eu nunca tive problema com rádio, mas eu tive problemas com bateria quando você viaja de avião. É um inferno. Né? Então, tanto que eu já desisti, quando eu viajo de avião, eu não levo bateria, eu levo um cabo com 2 jacarés, e quando eu chego na cidade, eu vou atrás de uma loja de moto para comprar uma bateria de moto que eu uso e dou na cidade. Tá aí. Estava curioso aqui, Cabral, você já comentou aí de ativações que você fez no exterior, eu tinha ficado curioso em relação a isso, né? Que bateria é uma coisa que tem uma dificuldade enorme para. Eu não sei se ela é potencialmente perigosa, se existe risco de estourar dentro do avião. É permitido transportar bateria? Existe alguma condição em que possa ou não pode nunca? Pode. O problema é o seguinte: cada companhia tem a sua regra. Esse é o primeiro fato. Cada companhia tem uma regra que é deles. E quem viaja, assim, quando você está viajando, você está no país do outro, com uma regra não muito clara, você fica muito suscetível à boa vontade ou não de quem está te fiscalizando, porque você tem problemas sérios. Essa bateria que eu uso, essa bateria que o Monteiro usa, para viajar de avião é impossível, porque elas são caseiras. Então você fica muito suscetível, porque tem a regra lá, tem que ter não sei quantos amperes. Mas você fala, essa tem. Aí o cara fala, mas onde é que está escrito? Aí você imagina todas as confusões que isso gera. Então, o que eu faço? O que eu tenho feito? Eu tenho viajado justamente com isso. Eu viajo com uma bateria, uma garra jacaré na ponta, e chego lá, eu compro uma bateria de moto ou de no-break, uso e depois, se ela vir, né? Não tem muito o que fazer. E com esse QRPzinho que eu comprei, a ideia é um pouco essa, é porque essa sim eu consigo viajar com uma bateria industrial muito pequena, né? De 3 amperes, alguma coisa desse tipo, que é quase uma bateria de drone, desse tipo de coisa, que aí os caras não encrespam. Né? Mas tudo, você fica... Eu nunca tive grandes problemas. Uma vez eu falei, putz, não vou dar muita sorte, né? Não vou ficar fortalecendo, cobrando muito meu anjo da guarda, não, porque vai dar problema um dia. A última viagem que eu fui, por exemplo, eu nem levei bateria. Eu comprei lá uma bateria e depois eu doei. Deixei no hotel e avisei um radioamador lá, falei, tem uma bateria aqui na recepção para você, pegue e usem aí como vocês quiserem. Porque assim, eu prefiro deixar para alguém do que ser preso a bateria ficar presa no aeroporto e ser Essas ativações internacionais, já que a gente entrou nesse ótimo assunto, e aí, qual foi a mais difícil, a mais complicada, qual foi a mais legal? Fala um pouco de cada uma, mas preferencialmente assim com a coisas diferentes. Quais são as dificuldades? Você já começou a falar da dificuldade da bateria e tal. Qual é a dificuldade inicial para você planejar uma operação SOTA? Eu acho que é parecida com uma operação, uma expedição, né? Mas o SOTA é o homem, né, que está fazendo, é somente um indivíduo, ou seja, você talvez não conte nem com apoio, ou você conta com apoio, não sei. Como é que você resolve essa parte logística dessa tua operação? Olha, eu sou bem cara de pau, né? Então, assim, a primeira regra é ver o que a legislação diz, né? Da legislação do país que você vai. E, de novo, cada país tem a sua legislação, cada país tem a sua burocracia. Isso diz respeito a toda a expedição. Né? E tem coisas assim extremamente tranquilas, até outras impossíveis de você... Impossível não existe, né? Mas assim, muito difíceis de você vencer. Eu operei ano P5 passado... P5 é impossível, no momento. Assim, não, mas olha, dificílimo, eu não consegui operar na Itália. Não consegui. Os caras não me deram. Os primeiros caras foram
associação lá, né? A ARI, é isso, né? Associação de Amador Italiano. É a... ARI. O cara foi educado, porém seco. Falou, olha, tá aqui o link e veja lá na Secretaria de Comunicação, no Ministério. Escrevi lá, o cara falou, não pode. Como é que eu tenho que fazer? Tem que fazer prova. Como é que eu faço a prova? Você tem que estar morando aqui, você tem que ter isso. Ou seja, absolutamente impossível. O contraponto foi em Malta, que eu mandei um e-mail para um cara do SOTA de Malta, um rapaz que constava como lá, ele falou, olha, eu não moro mais em Malta, eu estou morando agora na Inglaterra, mas está aqui o link que você tem que mandar os documentos. Eu preenchi o link, mandei. Literalmente, 12 horas depois, chegou um comunicado dos caras dizendo muito bom, obrigado que você tenha escrito. Esse formulário é antigo. Olha só, será que você poderia preencher o novo? Aí me mandou o novo. Aí eu preenchi, mandei para os caras. No dia seguinte, ele falou, olha, manda a cópia da licença e do passaporte. Eu mandei. 2 dias depois, o cara me escreveu e falou, tá tudo ok. E eu fiz o indicativo 9 Hotel 3 MCB, que é as minhas iniciais. Aí eu falei, olha, será que em vez de MCB pode ser Tango Tango Novembro, que é o que eu uso? O cara, em meia hora, falou, tudo bem. Me mandou a licença e me mandou o boleto para pagar. Ou seja, ele mandou a licença antes de eu pagar o boleto. Porque assim, em uma semana eu estava com a licença totalmente deles, sem nenhuma burocracia, a coisa mais fácil do que eu conseguir o meu indicativo de classe B aqui no Brasil, que demorou, Fábio lembra, 100 dias para eles liberarem a minha licença de classe B. Malta tem dois pontos SOTAs. Malta é composto de 2 ilhas, a ilha de Malta e a ilha de Gozo, tem um ponto SOTA em cada um deles, razoavelmente urbano, o país é minúsculo. E aí, eu levei o rádio, levei a antena, escrevi para um dirigente da associação deles lá. Falei, estou indo para aí, estou levando o rádio, não sei o quê, queria operar, precisava de algum apoio. Que apoio você precisa? Eu falei, olha, quero saber como é que eu chego e se tem condição de me prestar uma bateria para poder operar. No dia seguinte, entrou um cara e falou, olha, entre em contato com esse radioamador, que ele mora do lado do SOTA, aí, próximo, e ele já falou, marquei, o cara foi lá, me levou uma bateria quase de caminhão para operar, dava para operar 3 dias, se eu quisesse. Eu operei com 100 watts lá e foi super tranquilo. E nós fizemos o QSO em 10 metros, eu me lembro. Você fez vocês estavam lá na PR1 Tango, lá, testando a antena. Costa Rica foi a mesma coisa. Eu escrevi para a associação lá do Costa Rica, nós temos acordo, né? Então é mais tranquilo. Eu escrevi lá para a Associação de Radioamadores lá da Costa Rica. Eu escrevi para um rapaz que era também ativador SOTA lá. Foi super solícito também, levou a bateria, me pegou no hotel. Fomos até o vulcão Irazu, que é um vulcão na cidade, não na cidade de Costa Rica, na cidade de São José, mas bem próximo à capital. E é um local... Nunca passei tanto frio na minha vida, numa ativação. E aí tem que ver com a teimosia do rapaz, né? A minha companheira dizia, eu vi na internet que lá faz frio. Eu dizia, não, exagero. Ela dizia, lá faz frio. Eu dizia, não, exagero. E lá fez frio. Um frio que congelava a mão, assim, para tarrachar o conector, aquela umidade, me baixou uma serração. E foi muito legal também, muito legal. E outra internacional, fiz 2 na Argentina, né? Uma em Mendonça, que na pré-cordilheira, que eu contava, foi um dos locais mais lindos que eu ativei, junto com um colega de lá, que é radioamador e SOTA também, Alejandro, Lima Uniforme 8, Mike Alpha Mike, um sujeito fantástico, fantástico. E esse eu não levei equipamento nenhum. Ele falou, não traz nada, a gente vai.
e uma subida de frente para o Aconcagua, você viu a Aconcagua no fundo, e a única vez na minha vida que eu vi uma raposa. Na trilha tinha uma pequena raposa, tinha guanaco, né, lhamas, assim, solta na natureza, né? E você subia, foi muito, muito legal também. E Bariloche foi a outra, as internacionais foram essas, né? Que também um colega do Rádio Clube de Bariloche me emprestou a bateria para operar. Então, eu parto assim, do mesmo jeito que eu ajudo as pessoas, eu peço ajuda também. Você já ativou países, né? Brasil, lógico, né? Brasil, algumas entidades, que o Brasil é diferente dos outros países, outros. nós temos várias entidades dentro da entidade, que é PY1, PY2, PY3. Associações que falam. Exatamente. Como é que é o nome? Associações. Isso, associações. E operou Tango Índia, Nove Hotel, LU, CE. Falei todos? Duas argentinas, né? Dois argentinos. Mendonça e Rio Negro. LUM, que é Mendonça, e Rio Negro, acho que é V. LUV, eu acho, não lembro. E Rio Negro, né? Que é Bariloche. Bariloche foi bem próximo ao centro, um local turístico, super turístico e tal, e bem bonito também. Um dia bem bonito. Então, eu sempre tento entrar em contato na medida do possível, ou com quem já ativou lá, que quem é de lá é ativa, até para você pegar dicas, né? Como é que sobe, como é que não sobe, como é que vai, como é que não vai. E para pedir esse tipo de apoio. Né? Assim, eu precisava apoio nesse nível de ajuda, porque diferente de uma ativação, por exemplo, como vocês fizeram na PR0T, que é uma ativação muitíssimo maior, obviamente, você estava com antena muito maior, com rádios muito maiores. Lá tem o pico SOTA lá, tem o pico do desejado. O pico desejado. E em Bovê também tem um. Bovê também tem. Então, assim, e são ativações curtas. Então, assim, você dá para ir, dá para voltar tranquilamente. Agora, tem a grande problema. E tem uma estrutura mais fácil. Você não precisa levar antena direcional, não precisa levar nada. Grandes equipamentos. De novo, quanto mais você levar, quanto melhor você levar, melhor para você. Quanto menos, mas às vezes você tem que se adaptar. Eu aqui em São Paulo já fiz ativação com antena direcional, né? Com 3 elementos direcional, para 10, 15, 20. 3 elementos. Né? Mas assim, é um local que você chegava de carro, não tem nenhum problema com isso. Assim, eu não faço, de novo, eu não faço de vício virtude. Eu quero operar com o melhor equipamento que eu consiga levar, que eu possa levar, para atender o máximo de colegas que eu consiga e que eu também, com isso, melhore a minha técnica operacional. Então, assim, eu não tenho o feitiço da miséria, né? Senão, quero um radinho de meio watt com uma anteninha pequenininha, porque, não, quero o que é possível melhor. Nem sempre é possível levar ao melhor. Então, eu sempre levo a melhor. A melhor nem sempre, ou quase nunca, é a ideal. É a melhor para aquela circunstância que ali está dada. Né? E aí você estava falando do HT, né? Tem um termo pejorativo no SOTA, que é o forehand, né? Que é o cara que sobe, faz 4 contatos e sai descendo correndo. Então o cara não está indo, o cara está indo lá só para marcar 4 contatos e validar a sua ativação, não importa, e desce. No Agulhas Negras, como eu estava falando, eu fiz pouquíssimos contatos, acho que eu fiz 6 contatos de HT lá de cima. Eu saí bastante frustrado. Feliz com a subida, divertidíssima a subida, uma subida gostosa de fazer. Eu falei, putz, cara, eu queria ter dado a possibilidade de uma série de outros colegas que gostariam de falar comigo e gostariam de marcar e de também avançar na sua operação, e que eu não pude, infelizmente, proporcionar
isso a eles, né? E tem alguns caçadores que são assim, digamos, sócio de carteirinha, né? O Monteiro vai lembrar, né? Tem o Chris, que é o França 4 Whisky Bravo November, que o cara, assim, quando você não fala com ele numa ativação, você fala, o que aconteceu com o Chris? Porque ele tem uma belíssima estação na zona, na França, numa grande cidade francesa, que eu fui olhar, tem 1.100 habitantes, e já é um senhor de idade. Né? Aí. Estou conferindo aqui, falei com ele domingo agora. Não, ele... Lá na Pedra do Cortiço, falei com ele. França 4, e ele fala bem português. França... Fala sim. Ele fala... Eu tento falar em francês com ele, é sempre vergonhoso, porque o português dele é muito melhor que o meu francês. Mas a gente vai se conversando. E já é um radioamador muito experiente. Eu fui ver, ele tem ativação na África nos anos 60, 70. Então, assim, deve ser já de uma idade razoavelmente avançada. E ele se tornou agora, um mês atrás, o radioamador mundial com o maior número de caçadores, o maior ranking mundial como caçador, né? Ele fala direto. Tem outros também que são bastante ativos. Aqui no Brasil, o Carlos, que o Rafael citou, né? O Y2 citou, Mike, que é um bom ativador, ativa bastante, nós ativamos bastante coisa junto, também tem se dedicado bastante a caçar, está com 1.600 pontos já, 1.700 pontos, alguma coisa assim, né? Bastante ativo também, além de ser um bom produtor de antenas, esse tipo de antena que a gente usa, né? A antena que eu uso foi ele que fez também. Então, sempre a minha ideia sempre é subir para atender o máximo de colegas possível, o maior tempo que eu consiga ficar, e para isso eu levar a melhor estação que eu consiga, mesmo sabendo que essa melhor estação nem sempre é a ideal, mas é a melhor para aquele tipo de ativação. Só fazer um comentáriozinho. Você mencionou aí o Christian, né? E é mais um exemplo de como a gente tem que ter um cuidado, né? Quando a gente está ativando, a gente tem que ter um cuidado de atender ao máximo de colegas possível. O Christian, já troquei alguns e-mails com ele, né? A figurinha sempre está tentando prestigiar todas as ativações, já fechei com ele várias vezes. E ele não trabalha, olha que interessante, ele não trabalha pensando nos pontos da ativação. Ele coleciona, antes de tudo, picos. Ele gosta de ver as fotos, ele reúne os banners. Então, ele tem um apego com a geografia dos locais. Então, é um aficionado entre vários outros possíveis. Então, você subir o morro e não tentar falar com um cara desse, que, enfim... Dá oportunidade, né, para ele falar, né? E a gente tem visto que não dá nenhuma oportunidade. Pois é, pouca gente vai poder estar naquele pico, então ele gosta de colecionar os picos. Então, fiz contato com aquele pico, naquele local, ele guarda as fotos. Então, é muito bacana você ver a paixão, né? E como eles se relacionam diferente. Não é uma corrida cega pela pontuação, pelo ranking. Antes de tudo, pelo contato, pela dificuldade do contato, com quem está lá fazendo contato. Isso que é o bacana, o mais importante da modalidade, né? Uhum. E aqui no Brasil, o Cabral, qual seria assim um causo para contar aí de uma ativação de algum pico? Tem alguma? Olha, tem algumas. Né? Olha, a Agulha Negra teve isso que eu te falei, né? Que foi frustração da ativação. Mas de novo, não me arrependo em nenhum momento. Faz parte do programa. Você está na natureza, você se subordina à natureza. A natureza não vai subordinar a você. Uma das regras fundamentais do SOTA não escrito, né? Eu nem sei se está escrito, mas que não está lá, que é a segurança em primeiro lugar. Você não vai colocar a sua segurança em risco para fazer uma ativação imprudente, né? Mas eu tenho algumas ativações. Eu e Monteiro ativamos, tive o prazer imenso de ativar com o Monteiro, por exemplo, o Pico da Bandeira, na divisa Minas Espírito Santo, junto com o Virgílio, o YLOF, que foi com a gente. Ele ficou ativando o parque embaixo e nós subimos até o pico. Foi um final de semana agradabilíssimo, muito, muito legal.
né? Companhia de gente de ótima conversa, ótima índole, foi muito divertido. Eu, ano passado, ativei um que eu tinha digamos assim, um desejo desde sempre de ter ativado, nunca tinha ido, que foi o Marins. O Pico dos Marins aqui na Serra da Mantiqueira já foi considerado o pico mais alto aqui de São Paulo. Hoje em dia tem uma polêmica aí, parece que ele está terceiro, quarto, porque não importa, mas ele é uma subida bastante técnica e muito gostosa de subir. E, bem, para mim, que sou oriundo, digamos, do movimento escoteiro e tudo mais, tem o caso famoso, né, do desaparecimento de um escoteiro aí, do Marco Aurélio, isso final dos anos 70, início dos anos 80, né, que desapareceu ali num acidente, até hoje não encontrado e não resolvido. Então, para mim, isso também ali teve uma importância, digamos, afetiva, não sei muito bem como definir, e nós passamos a noite lá em cima. Nós dormimos lá, porque é uma subida bastante puxada. Nós subimos e ativamos lá de cima e dormimos lá no pico, né? Que é muito gostoso, foi muito legal também. Fez um ano passado agora. E o que importa é o que vem para frente também, né? Para frente temos ainda alguns Essa aí é a projetos. pergunta em sequência, né? Quais são os planejamentos aí para 2024? Bem, 2024, agora está começando a temporada de montanha, né? Então, quando o programa for ao ar, eu já vou ter ativado o pico do Itaquaré, que é aqui na Mantiqueira também, em frente ao Marins, tem mais ou menos a mesma quantidade de altura. Eu vou ativar no sábado agora, que vai ser dia... Que dia? Hoje é dia... Não fala em dia, porque nós estamos gravando. Talvez se bobear já até foi ativado quando for ao ar. Quando for no ar já foi ativado, porque hoje é quinta, eu vou ativar depois de amanhã. Não, então já vai ter sido ativado já. Não, já vai ter sido ativado. E que é o pico do Itaquaré, que estamos aí. E aí, a ideia é seguir ativando novas regiões que não foram ativadas ainda. Quero ver se eu ativo Pico Paraná, ativar alguma coisa em Santa Catarina também. Pico Paraná é uma subida, é um pico clássico do montanhismo brasileiro, aqui é o ponto mais alto da região sul do Brasil. Eu ativei o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, lá na região dos Aparados, ali, nos canyons. Lindíssimo local, Morro Eu Negro. já esqueci qual foi a pergunta que eu fiz aí, tá vendo? Você perguntou quais foram os planos, né? Então, Aconteceu aí, viu? Aconteceu aí. Os planos é aproveitar a temporada de montanha para ativar os picos mais altos aqui por São Paulo, aqui na Mantiqueira, e na Bocaina, alguma coisa por aqui. Ativar depois e o Pico Paraná, depois terminando a temporada de montanhas, aí fazer Santa Catarina, alguma coisa desse tipo. E no meio do ano, uma ativação internacional que está aí no gatilho, em Jersey. Aonde? Jersey. Jersey. Eu não tenho dinheiro em Jersey, certo? Não adianta pedir emprestado, que Jersey é paraíso fiscal, né? Só tem banco naquele lugar. E tem um pico sota lá, estou querendo ativar em julho. Golf Japan, Golf Juliette / PY2TTN, isso em julho. São os planos para o ano, né? Aí vamos ver o que vai se encaixando aí, né? E aí os picos aqui de São Paulo. São Paulo, ele tem a região metropolitana de São Paulo, né? A região próxima aqui. Tem alguns picos, alguns de chegada de carro, ainda que não foram ativados esse ano, outros que tem que caminhar um pouquinho, depois os picos são mais distantes, diferente de Petrópolis, por exemplo, que você sai de casa, tropeçou, caiu no sota, né? Aqui, na verdade, é o grande seio sota
do mundo que, do mundo, não, da região sudeste, porque Petrópolis em si é um dos grandes paraísos montanhistas, né? Tanto que Petrópolis, Teresópolis, o circuito todo que tem aqui. Então, aqui a cada esquina, se você levantar a cabeça e olhar para a janela, você está vendo um pico só. Tá, né? Exatamente. Aí, isso facilita muito, né? Mas aqui, eu não reclamo. Por exemplo, os colegas de Mendonça, o pico mais perto está 2 horas de viagem de carro e é tudo pré-cordilheira, então 2 horas de carro, 5 horas andando. Então, perto disso, nós estamos bem aqui. Mas não tão bem quanto em Petrópolis. Né? A grama do vizinho sempre é sempre mais verde. Né? Então, assim. E os seus planejamentos, o Monteiro, eu sei que você agora está indo para o Viagem do Contesteiro, né? Mas o Monteiro ele conta as histórias pela metade, entendeu? Por exemplo, ele me contou essa semana, eu vou ser obrigado a denunciá-lo aqui. Opa, spoiler! Tá certo? Porque ele vai de bicicleta, ele mora em Niterói e trabalha em Nilópolis. Né? E ele vai só de bicicleta para o trabalho, né? Então, assim, aí ele fala assim: eu sou um pouco atleta. Não, o cara é uma máquina. Entendeu? Não, mas eu subo com ele para passar vergonha, porque quando eu chego lá em cima, ele já subiu, já montou a antena, já comeu, já dormiu. Pô, você chegou agora. Tá exagerando um pouquinho, Cabral, poxa, mas a questão é a gente continua fazendo, eu sou atleta, né? A gente continua fazendo nossos treinos, mas o que diminui é a velocidade com que a gente chega lá, e cada vez eu tô mais lento, né? Mas os planejamentos esse ano é focar principalmente Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, e se for possível viajar, né? Talvez de Minas, fazer algumas ativações em Minas, mas como eu falei, né? Eu treino bastante para essa temporada agora, a temporada também que vão ter algumas competições de trail run. Então, às vezes é difícil conciliar a ativação com as competições que geralmente são no fim de semana. Então, eu espero, antes de tudo, fazer ativações com qualidade. Assim, a mais feliz que eu fiz foi com 44 contatos. Trabalhei Europa, América Central, América do Norte, Nordeste. E no começo, realmente, eu queria acumular pontos, né? Como eu sou atleta, enfim, a gente gosta de participar de ranking, tudo isso, mas o meu foco principal é fazer poucas ativações, mas com o máximo de contatos possíveis, o máximo de QSOs possíveis. Seria então, interessante, né, se a gente tivesse também já um ranqueamento lá, também em questão de contatos, né? Pois é, Fábio, na hora que a gente começou desse assunto alguns minutos atrás, eu ia comentar, eu acho assim, a pontuação do programa acaba ensejando, incentivando uma prática que não é a prática ideal, conforme a gente conversou, né? Você só 4 contatos, deveria ter algum tipo de bonificação especial para QSOs, para entidades trabalhadas, eu não sei, só uma Eu tenho uma sugestão. máxima que eu digo que o programa SOTA ele é feito para montanhistas que levam rádio. A regra, não estou dizendo que quem faz todos que fazem o programa SOTA é assim, mas as regras elas são mais para o pessoal que sobe montanhas e incorpora o rádio na sua atividade, entendeu? Mas eu não gosto de julgar absolutamente, ainda mais uma coisa que eu não participo, então é muito difícil, né, a gente poder julgar. E a regra pode ser mudada também, acho que é uma questão de... Mas sabe, tem um ditado que fala assim, né, que a conversa convence, mas o exemplo arrasta, né? Isso às vezes você fala, a pessoa fala... sem querer ser nem um pouco prepotente, arrogante ou nada disso. O europeu tem uma mania, você pega as operações dos europeus, eles operam com antenas muito simples e com potências muito baixas. Muito baixas. E no outro dia tem um fórum lá, que eu quase nunca entro, mas tinha um cara falando lá, falou assim, ouvindo, olha só, o cara fala mais ou menos assim, ouvindo as estações brasileiras operando, eu vi que era possível operar com mais potência. E aí eu fui operar essa semana com, 30 watts, com 857, não sei o quê. E eu fiz 20 vezes mais contatos do que eu estava fazendo com o meu QRPzinho ali, pequeno, e me satisfazendo
com isso, né? Ele não falou se fui eu, se foi outro colega, não importa. Ele não cita com quem ele falou. Aí começou para cima. Aí apareceu uma série de comentários no fórum, gente dizendo assim: pô, você operou com 50 watts? Como assim? Que equipamento, que bateria que você levou? Que equipamento? Ou seja, você vai, né, gerando um debate e uma conversa que vai oferecendo para aquele que está chegando e está vendo que existem outras oportunidades, outras possibilidades, né? Eu nunca critico quem... eu critico e nunca critiquei, porque a gente não pode ser... Não, a gente não pode ser... Eu criticaria, deixa eu usar esse verbo, mas nunca o fiz, porque nunca vi. É para o cara que diz que operou do local e não operou, porque isso vai contra as regras. Mas o cara que sobe com HT e faz o 4 contato, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu faço, não é o que eu acho que deveria ser. Mas o cara está dentro da regra. Ponto. O cara está dentro da regra. Eu não posso ficar dizendo, mas se... Eu falo, olha... É igual reclamar de lei, né? Você não pode reclamar da lei, você tem que de quem segue a lei, você tem que reclamar para mudar a lei, né? Mudar a lei. Isso. Né? Ou você fala... Então, assim, eu falo, olha, não é o que eu quero para mim. Não é o que eu espero para o programa. Não é o que eu espero, mas está dentro da regra, acabou. Não tem que ficar metendo o dedo. Porque você... Não. Eu acho pouco. Eu acho assim, você faz um esforço físico, às vezes financeiro, né? Quase todas essas ativações que eu faço fora de São Paulo, tirando Pico da Madeira, que eu fui com o Rafael, com o Virgílio, ou Poços de Calda, que eu fui com o nosso amigo Rodney. Geralmente, a viagem que eu estou fazendo, eu encaixo a ativação dentro da viagem. Eu não vou... Quem me dera ter dinheiro para ir para Costa Rica ativar, eu não. Eu estou passeando e pego... tenho a enorme sorte, não sei se sorte não é a palavra certa, mas minha companheira não... Diferente de que a gente ouve muitos colegas que reclamam, né? Ela, ao contrário, me apoia, incentiva, diz, não, vai lá, faz. Ela só fala assim, vai lá e faz, só não me leva para subir morro, porque eu não vou, mas vai você. E eu fico aqui tomando cerveja, quando você voltar vai ter uma aqui gelada. E ela... Então, assim, eu vou encaixando. Mas é um esforço físico, é um esforço financeiro. Você chega lá com HT, fazer 4 contatos e voltar. E tempo também, planejamento, tudo isso envolve. Entendeu? Assim, eu acho pouco. Eu acho que eu mereço mais, que o meu tempo merece mais, que a minha paixão pelo hobby merece mais, e que os caçadores, como o Fábio falou, merecem também mais. Então, tudo... por isso, eu repito quase como mantra. Eu subo para fazer o máximo de contato que eu consigo, o máximo de gente que eu consigo, com a melhor estação que eu consigo ter para aquele momento. Nem sempre eu consigo. Quando eu não consigo, eu peço desculpa e fico frustrado. Bom, Minha intenção eu acho que a gente já conseguiu chegar aí a tocar, aí, vamos dizer assim, a nossa audiência com a informação sobre o SOTA. Volto a falar, quem está começando, experimente. Eu acho que é o principal. Experimente os programas todos. O SOTA é um dos programas. Se você gosta de fazer atividade física, ou se você está querendo um motivo para fazer uma boa atividade física, o SOTA é uma ótima ferramenta para você se incentivar a participar. Se você está sentindo aí, o Cabral já deu testemunho dele, está sentindo meio enrolado na vida, sem muitos objetivos, nada melhor do que fazer o radioamadorismo de volta e trazer o SOTA também para o seu dia a dia. E a gente acho que já deu bastante conteúdo para que o pessoal possa pesquisar. Aqui, volto a falar, a gente não tem intenção mínima de querer trazer aqui com essas informações de 1 hora e meia, que nós estamos chegando agora no podcast, acabamos de passar de 1 hora e meia, esgotar assuntos, pelo contrário. A intenção é sempre
fazer com que o cidadão, o ouvinte, o nosso seguidor, ou sei lá o nome que queiram dar aí, cada dia tem um nome novo, né? Eu, como eu sou velho, eu ainda chamo de teleouvinte. A nossa audiência, ela se senta, vamos dizer assim, tocada e causar um desconforto, né? O desconforto que é o movimento básico para o ser humano se mexer para alguma coisa, né? A gente causa o desconforto do conhecimento, a gente causa o desconforto físico, qualquer desconforto é o que faz o ser humano transformar aquilo dali numa ação, né? Então a gente espera que tenha causado um pouquinho de desconforto em algumas situações, desconforto de maneira positiva, lógico, sempre um desconforto de maneira positiva, para que a gente possa trazer mais gente para operar a sota, experimentar a sota e especialmente unir aí os dois hobbies, né? Quem sabe tem o hobby da caminhada, do montanhismo, junto com o hobby aí do radioamadorismo. Ok? Como eu falei, isso 1h30, acabamos de passar aí no nosso, vamos dizer assim, média que a gente tenta fazer o podcast. Quem sabe a gente possa até no futuro falar mais de sota, de outras ativações, mais à frente a gente trazer novamente os colegas aqui para poder falar desse assunto. Eu desde já agradeço, faço aí as minhas considerações finais, agradecendo a presença de ambos. Agradeço aí o meu fiel escudeiro, o Fábio, também, por estar presente. Eu vou escutar aí um pouco as considerações finais do Monteiro, as considerações finais aí do Fábio, que sempre faz um fechamento. Eu não sei que o Fábio ele tinha que ser poeta, rapaz. Ele consegue deixar. No último podcast que nós gravamos, o entrevistado quase chorou. Ele comentou isso. Poxa, assim você me faz chorar. Por isso que eu deixo ele fechar. Eu sou mais técnico, ele é mais emocional, entendeu? Então ele faz as tiradas boas. E finalmente, deixar o Cabral falar suas considerações finais. Monteiro, por favor, faça suas vezes. Considerações finais. A tela é sua, o público é seu. Fale o que você quiser e sem restrição de tempo, desde que fique em 10 minutos. Imagina, foi muito bacana. Eu só tenho a agradecer, não tem nenhum comentário adicional. Eu quero agradecer ao Rio DX pelo exemplo e o cuidado que vocês têm com os novatos. Isso não é comum no radioamadorismo. Pode ser um tópico para outro assunto, né? A preocupação que vocês têm com a formação. Agradecer a você, Fábio, os dois Fábios, né? Fábio, meu colega também, o grande caçador. E o Cabral, particularmente, assim, eu como radioamador evolui muito. Quero agradecer pessoalmente aqui, publicamente, para ficar registrado aí nos vídeos. Como eu agradeço ao Cabral, eu fiz muitas ativações com o Cabral e evolui muito como radioamador, como ele lida com o PyLab, a primeira vez que eu vi isso, a questão da paciência, o cuidado de montar a estação. Só tenho a agradecer por estar aqui, pelo convite também, me sinto extremamente feliz e prestigiado, porque o radioamadorismo é uma coisa que me motiva muito, me apaixona muito. Então, imagina, só tenho a agradecer por estar aqui, me sinto muito honrado. Sota é uma coisa que não é, como foi falado aqui, não é só rádio, né? Montanhismo também. Não comecei. Sota foi uma das primeiras coisas uma das primeiras atividades que eu fiz no rádio. Assisti uma palestra, entrei no grupo lá e acho que o Monteiro caiu. Entrei no grupo lá e comecei a caçar sota. E achei isso muito legal. E muito tempo que eu queria subir uma montanha, para ativar uma montanha, nunca tinha subido. E fiz isso semana passada, né? Então, foi uma coisa assim, uma experiência ímpar na minha vida, nunca tinha feito. Tudo depende de planejamento, realmente, como o Cabral falou, né? Cabral falou de um lugar para ativar, que tem pico de sota para ativar, que eu conheço muito bem, Serra da Bocaina. Serra da Bocaina é um lugar que, para você ativar, primeiro, você tem que fazer em temporada de montanha, segundo, você tem que planejar, porque Serra da Bocaina, você entra, eu costumo dizer, eu conheço Serra da Bocaina de fazer trilha de jipe. Lá você sabe a hora que você entra, mas você não sabe a hora que você sai. Está um sol lindo, maravilhoso. De repente, chum, do nada vem aquele monte de nuvem, fecha tudo, cai aquela chuva e pronto. Aquilo que era barro seco soltando poeira, agora virou um lamaçal. Se é ruim para o carro, imagina para o cara que tá subindo a montanha para fazer sota, né? E peguei aqui meu caderninho de anotações dos QSOs
do Sota no domingo e fui olhar, peraí, eu já escutei esse indicativo, esse F4, Whisky Bravo Whisky, já escutei esse indicativo, fui olhar, estava lá. Então, mais uma experiência interessante. Outra experiência interessante que nem sempre é possível, fazer QSO pico a pico. Por acaso, fiz um QSO pico a pico com o nosso amigo Monteiro, Rafael Monteiro, que estava aqui presente conosco. Outra grande satisfação, a oportunidade de fazer, não só de fazer um pico a pico, como fazer com Rafael Monteiro. Então, eu acho que Sota é uma atividade polêmica. Uns amam, outros odeiam, e tem o pessoal que está ali, né, procurando fazer o melhor possível. E eu acho que é uma atividade tão rica, mas tão rica, que ela sempre pode ser melhor explorada dentro disso que o Cabral falou, cada um fazendo o seu melhor, o melhor possível. Né? O Fábio falou da questão do não vale a pena você levar o HT chinês para fazer lá para o pico, para fazer Sota. Né? Eu levei uma antena direcional de VHF, levei o HT chinês, mas eu também levei um HT do boné azul. Um HT do boné azul, porque eu sabia que o outro ia saturar. Então, eu levei um HT do boné azul, que comprei muito tempo depois, exatamente para não ter esse problema de saturação, porque eu queria subir pico Sota. Então, é assim, a gente vai se aperfeiçoando em tudo. É a antena melhor, é o equipamento melhor. Eu nunca pensei em levar um equipamento de 100 watts lá para cima. Eu tenho um equipamento QRP, já é possível. É possível? É possível. Então, quem sabe? Né? Então, cada um vai evoluindo, mas antes de evoluir nisso, eu preciso evoluir no condicionamento físico, porque foi um sacrifício enorme subir e depois descobrir que era 10 vezes pior descer. Foi um sacrifício enorme, mas eu vi lugares lindos, maravilhosos, que eu nunca tinha visto. Né? Então, acho que tudo isso mostra a riqueza do Sota. E chega que o entrevistado aqui hoje não sou eu. Obrigado, é isso que eu tinha que falar. Parabéns para você e para todo mundo que desenvolve essa atividade. Cabral, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Cabral, considerações finais. A palavra é toda sua. Fecha aí o nosso vídeo. Aliás, eu vou fechar com o nosso jabá final, mas desde já deixando o agradecimento público de tudo que você vem fazendo pelo radioamadorismo brasileiro, representação que você vem fazendo do programa Sota, causando especialmente esse desconforto, né? Eu acho que essa é a palavra correta, apesar de muita gente não entender esse termo desconforto, né? Mas se você usar na literatura lá, uma pessoa realmente usar olha só, sempre tem um, né? Tô ocupado. Bom, desconforto, depois a gente vê. Sei nem se eu vou cortar, que eu acho que ficou legal aí. Mas o desconforto aí de levar para as pessoas uma visão diferente, uma visão que não era feita, né? Até mesmo, quem sabe, não sei se é você, se são mais operadores aqui do Brasil, mas levar até mesmo para o movimento no exterior de uma visão diferente sobre o programa Sota, de uma possibilidade de você fazer um pouco mais de radioamadorismo em cima do programa. O Fábio foi bem em colocar que cada um faz o que pode e o que acha necessário. Isso não é uma crítica pessoal absolutamente a ninguém, fica bem claro isso, né? É simplesmente uma questão de visão, de cada um tem a sua, né? E respeitando a visão diferente de quem tem também, e que acha que tem que ser dessa maneira, que acha que tem que ser nessas condições, não há nenhum problema com relação a isso. E cada um faz da maneira que acha que tem que fazer, né? E cada um acha que tem realmente dentro do que pode fazer, especialmente dentro do que acha que tem que fazer, ok? Bom, eu agradeço a tua presença uma vez mais, trazer toda essa informação aí para o nosso público. Espero uma vez mais, repito, que a gente possa ter levado um pouquinho de informação diferente aí do que normalmente se faz aí, não só no programa Sota, como é o hábito aqui do podcast, levar sempre uma gota de sabedoria diferente, uma visão diferente
de tudo aquilo que acontece aí no radioamadorismo. Obrigado, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, Fábio Monteiro, que caiu a internet. Não, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao TI, ao programa, e a possibilidade de estar divulgando SOTA e estar divulgando esse programa. Eu queria, assim, muito rapidamente dizer que eu, em algum momento eu já citei isso, mas nada se faz sozinho. E grande parte das ativações que eu fiz, eu precisei de apoio e de ajuda de colegas. Isso, para mim, agradecer muito a todos, porque é diferente você estar na sua casa, né, no ar-condicionado, tomando café, e você está subindo o morro. Então, você precisa realmente de ajuda das pessoas. E o radioamadorismo, eu acho que é um espaço importante nesse sentido. Então, eu queria os colegas que eu citei, que ajudaram as ativações internacionais, sem eles não seria possível. O Monteiro, que é um cara fantástico, fenomenal, humilde demais, porque ele é um grande atleta. Ele fala assim, eu sou um atleta. Não, ele é um grande atleta. E um grande montanhista, e está se transformando num grande radioamador. Eu acho que é importante salientar isso. Para o Fábio, que ficou cansado, é normal. E eu postei outro Cansado dia... não, destruído. Destruído. Eu postei outro dia que que é um memezinho que é quem não treina não sobe morro. É um fato. Óbvio que você tem morro e morro e morro. Outro dia um colega nosso, no outro grupo do WhatsApp, estava brincando, vamos lá no dedo de Deus. Eu falei para ele, não me alcança. Isso não me alcança, não dá. Eu falei, chama o Monteiro que o Monteiro vai. Eu não dou conta. Então, saber os seus limites, isso é importante, porque a segurança é fundamental. Segurança é fundamental. Não adianta, vou sair que nem um maluco subindo qualquer morro, com qualquer equipamento, para fazer qualquer tipo de coisa. É importante preparar, é importante saber onde está indo, com quem está indo, porque eu falava do Marins. Marins já teve casos de um escoteiro que desapareceu, teórico, em tese, até que se prove o contrário, que morreu. Aí, então, assim, você tem que saber com quem você vai, aonde você vai, na época que você vai. O próprio Marins, ano passado, teve um problema de um coach imbecil que as pessoas tiveram que ser socorridas de helicóptero, porque estavam subindo fora da época, fora de tudo. Então, assim, eu sempre busco essas subidas maiores, fazer com guia experimentado, que conhece o local, que sabe onde está indo. E o mantra que eu sempre repito, que é faça o máximo de contato possível, com o máximo de gente possível, com a melhor estação que você puder. E isso eu devo, já falei isso outro dia, eu devo muito ao Fábio, que o Fábio, que sempre, não com essas palavras, mas sempre entoava isso, assim, tem que subir para fazer rádio. Tem que subir para fazer rádio. E eu custei aprender, não aprender, a entender, mas não é, custei a entender do que se tratava. Mas foi uma revolução na minha vida de radioamador e de ativação SOTA quando eu entendi isso, entendi o que significava isso. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao programa, aos colegas os grandes caçadores, Nilson, PYNP, que está sempre caçando, o Ricardo, PY1MS, o Cristi, França 4, Whisky Bravo November, Carlos, PY1 Vitória Madrid, que é um companheiro de ativação fenomenal, Monteiro, e a todos os outros que, da sua forma, contribuem aí. E me colocar à inteira disposição de quem quiser ser caçador, ser ativador, ser os dois, como é que faço, como é que não faço, e não sei para onde começar, não sei aonde ir, eu estou junto para ir junto, estou junto para ajudar, estou junto para fazer o radioamadorismo e o SOTA avançar. Então, faço esse convite a todos e um agradecimento profundo pelo convite a todos que ajudaram caçando ou nas ativações.
Muito obrigado mesmo. Sem mais delongas, uma vez mais, parabéns aí pelas palavras finais. Vai ficar tudo aqui embaixo no nosso comentário fixado. As informações na descrição do vídeo, melhor dizendo, vai ficar todas aqui as informações para quem quer começar no programa SOTA. Contatos é só mandar aí um chatzinho que a gente com certeza vai fazer chegar aí ao PY2TTN, a todos os demais que estão aqui nesse programa, podemos chamar de programa de podcast, sempre será encaminhado aí ao entrevistado e aos demais que estão envolvidos aqui nesses contatos para que a gente possa dar sequência. Não adianta nada a gente fazer uma porta, abrir a porta e simplesmente não olhar lá na hora que toca a campainha, né? Então a gente tem que dar sequência aí ao trabalho, ok? Muito obrigado a todos, vocês que estão assistindo até o momento. Obrigado, Fábio, uma vez mais. Obrigado ao Monteiro, mesmo fora aí ele caiu lá, deve ter tido problema. Obrigado, Cabral, por mais essa oportunidade. Não esqueçam, senhores, de curtir, compartilhar, acionar o sininho, curtir as redes sociais aí do RioDX, RioDX Oficial no Instagram, @RioDX Group, tanto no Twitter como no YouTube, ok? Terças-feiras, Esquina do Chororô. Participem lá, Esquina do Chororô, está sendo muito legal, um espaço aberto, onde a gente debate em momento ao vivo, né? Alguns bate-papos, normalmente falando sobre um contexto ou algo importante que tem acontecido no mundo do DXismo, ok? Um abraço a todos, um forte 73. Já esquecendo, Fábio. Não pode esquecer de se inscrever, porque tem o sorteio da camisa e do boné da Papa Romeo Zero Tango. Um abraço a todos, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.